Nós somos uma igreja onde uma das nossas marcas, eu já disse isso semana retrasada, eu volto a dizer, uma das nossas marcas é a família, né? Nós cremos na família, nós cremos que a família é algo que nasceu no coração de Deus, é um projeto de Deus. E a gente não mede esforços para investir em famílias, né? Desde as crianças, desde casais, nós temos tantos testemunhos de restauração, de casamentos, de restauração, de relacionamentos, e essa é uma marca da nossa igreja. Mas esse testemunho foi muito especial, porque a Etienne e o Jeff, um casal jovens que cresceram aqui, casaram aqui, mas que passaram por turbulências no início do seu casamento. E todos nós passamos por turbulências e por lutas, né? O grande problema é que nós vivemos numa geração de pessoas que não querem pagar o preço de persistir, de perseverar, de colocar na presença de Deus. E muitos às vezes desistem no meio do caminho. Mas quando nós nos posicionamos, quando nós, até como foi falado semana passada, e eu vou continuar um pouquinho falando sobre isso, quando a gente busca a presença de Deus e traz a presença de Deus, não existe crise num casamento, num relacionamento de pai e filho que resista à presença de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Lembre-se disso, né? Diante das lutas, das dificuldades, persevere e coloque a sua vida na presença de Deus acima de todas as coisas. Amém? Eu quero... semana passada eu não estive aqui, eu estava eu fui no encontro de pastores, do qual a gente faz parte da liderança ali do MFI, em Juazeiro do Norte. Depois dali eu recebi um convite para conhecer um trabalho missionário no sertão da Paraíba. Foi algo muito especial. Eu, o pastor Paulo Leme, estivemos ali, estive ministrando numa igreja ali, numa cidadezinha no sertão da Paraíba. Por sinal, eu ia passar o vídeo aqui, mas por causa do tempo eu cortei, mas... Quem quiser, vai ter um impacto evangelístico agora em julho, ali no sertão da Paraíba. Se você quiser fazer parte, nos procure, a gente te informa como você pode ir lá para passar uma semana. O pastor Rafael vai estar lá, né, no impacto. Vai ser um tempo bem precioso, pode procurar a mim ou procurar o pastor Rafael e a gente te dá maiores informações de como você pode passar um tempo ali investindo a tua vida em pregar o evangelho no meio do sertão, né, no meio de uma região tão idólatra, né? Eu fiquei impressionado ali em Juazeiro do Norte, para quem não sabe, a terra do Padre Cícero, né? E eu estava conversando com os pastores locais ali. Cidade de Juazeiro do Norte é uma cidade de mais ou menos uns 400 mil habitantes, pelo que eles me disseram. E que durante os períodos de romaria recebe mais de 2 milhões de pessoas que vão peregrinar lá e vão para aquele local em busca de um milagre, de uma cura, de uma devoção em algo que a gente sabe que está errado, que não é esse o alvo da nossa devoção, não deveria ser esse o alvo da nossa devoção. Então, quantas pessoas de boa fé estão ali? Elas só exercem a fé no local errado, né? Então nós precisamos ser esse instrumento que leva o evangelho a essas pessoas que buscam às vezes por Deus, mas buscam por Deus em lugares onde elas nunca vão encontrar Deus, porque Jesus é o único caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, amém? Ninguém chega ao Pai a não ser através dEle, tá? Então, orem pelo Nordeste, né? Orem pelo nosso país, não só pelo Nordeste, né? Pelos teus vizinhos, pelo teu condomínio onde você mora, pelo bairro, pelos teus vizinhos, por aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer ao Senhor, né? Nós vivemos num mundo tão idólatra, às vezes tão frio, tão distante do Senhor,
mas graças a Deus, Deus está levantando uma igreja que tem se expandido e que tem tocado, né, várias regiões. A gente viu uma obra maravilhosa sendo feita, as igrejas crescendo ali em Juazeiro do Norte, e a gente acredita que o Senhor vai ser alcançado, o Brasil vai ser alcançado para o Senhor Jesus, amém? Você crê nisso? Você pode dar um amém? Amém. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Fala: Senhor, eu creio, amém. Quantos aqui são nordestinos ou seus pais são nordestinos, são de origem nordestina? Muita gente, né? Nós temos em São Paulo um contingente muito grande. Ore pelo Nordeste, ore pela igreja ali, ore para que o Senhor alcance, né? Desde as grandes cidades do Nordeste até aquelas pequenas cidadezinhas. Eu preguei uma cidade semana passada que tinha 5.000 habitantes, né? E o Evangelho está chegando ali nos locais mais distantes, né? Ore pela tua família que está lá, se ela ainda não conhece o Senhor. Ore por aqueles que deixou, ora pelo local onde você nasceu, pelo estado onde você nasceu, ou da onde seus pais vieram. Ore por eles, tá bom? Amém? O Brasil precisa ser tocado e resgatado para o Senhor Jesus. Amém. Gente, eu queria hoje, na realidade nós íamos terminar nossa série Family Flix semana passada. Pastor Rafael trouxe uma palavra tremenda, né? Falando sobre a presença de Deus na família, né? E um dos textos ali que ele cita como a presença de Deus na casa de Obed-Edom abençoa aquela família, né? A figura da arca ali na casa de Obed-Edom, ela representa a presença de Deus. E quando a presença de Deus está na nossa casa, todas as demais coisas vão se dissipando, os conflitos. Quando a gente consegue levantar um altar, e quando eu digo altar, não é você pôr uma imagem ali, mas levantar um altar é fazer com que a tua vida, a vida dos teus filhos, a gente possa viver uma vida consagrada ao Senhor. Quando nós vivemos isso, nós estamos vivendo a plenitude daquilo que Deus nos chamou para ser como família. E eu quero hoje continuar um pouquinho dentro dessa linha, e eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Nós estamos num plano de leitura bíblica. Essa semana nós entramos em Coríntios, lendo o livro de Coríntios, mas nesta semana nós vamos entrar no livro de Reis, 1 Reis e 2 Reis. E o livro de Reis é um livro interessante, é um livro que fala e vai mostrar como Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, mesmo diante dos desmandos e mesmo diante dos problemas políticos, sociais que podem acontecer no meio do povo, né? O livro de Reis vai mostrar reis bons, vai mostrar reis maus, governantes bons, governantes maus, mas que independente dos governantes naturais, Deus se mantinha soberano. E a vontade e o propósito dele se mantém sobre toda a terra. Por isso que nós não confiamos em homens, nós não confiamos em um sistema político, mas nós confiamos acima de tudo no nosso Deus, que é aquele que governa sobre toda a terra. Lembre-se disso, a nossa esperança não está num sistema, num partido político, mas a nossa segurança está naquele que fez o Criador dos céus e da terra, aquele que começou a história e há de concluí-la. É esse Deus que está sobre o governo de todas as coisas. E o livro de 1 Reis, o livro de Reis, é um livro marcado muito pelo agir sobrenatural de Deus. O livro de Reis vai relatar diversos milagres, diversas situações de intervenções sobrenaturais de Deus. E o livro de Reis é um livro para nos ensinar muitas coisas, vários princípios e coisas que o Senhor quer ensinar na nossa vida. E eu queria hoje compartilhar com vocês uma passagem, como eu disse, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8,
que conta a história de um profeta chamado Eliseu. Eliseu, para quem não está familiarizado com a Bíblia, ele é o sucessor de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o profeta Elias. Eliseu é aquele que recebe o manto, recebe o bastão de Elias e começa a desenvolver algo ainda maior do que aquilo que Elias havia feito. Então, quando a gente vai para o livro de Reis, a gente vai ver essa trajetória. E nessa passagem específica, é a história de uma família. É uma família que decide acolher o profeta na casa deles. Era uma família que não tinha filhos, que desejava ter filhos, mas que não tinha filhos, e que por algumas circunstâncias, e que devido ali às circunstâncias, eles acabam recebendo o profeta na sua casa. A princípio, eles convidam o profeta para que ele almoce ali e tal, coma ali, mas depois eles resolvem construir um aposento para que o profeta pudesse passar tempos ali quando ele precisasse. E depois disso, Deus vai começar a intervir e agir nessa família. Então, eu quero te convidar para a gente passear um pouquinho por essa palavra, por esta passagem e extrair delas ensinamentos para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, vamos lá. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Dá para colocar? 2 Reis 4, 8. Não vai dar? Ah, deu. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Eu quero fazer uma pausa aqui rapidinho e falar um pouquinho. Nós temos falado sobre família. E uma das coisas que a Bíblia vai nos falar, e ela vai repetir isso por diversas vezes, uma característica de uma família de Deus é a hospitalidade. A hospitalidade faz parte daquilo que nós entendemos como uma família que entende o chamado de Deus. A nossa casa deve ser uma casa aberta para que nós possamos ser instrumento de bênção na vida de outros. Deus te deu a tua casa, quer seja ela alugada, quer seja ela própria, não é só para você viver com a tua família, mas é para que você, a tua casa, possa ser um instrumento de bênção na vida de outros também. Nós temos aqui líderes de célula que decidiram abrir as suas casas, abrir uma vez por mês ali a sua casa, a sua sala, o seu ambiente particular, para que outras pessoas possam estar ali e possam ser abençoadas por isso também. E eu louvo a Deus. Eu queria que, quem é líder de célula aqui, levanta a tua mão, você que é líder de célula. Opa, temos muitos líderes de célula. Eu queria que a gente desse uma salva de palmas ao Senhor, pela vida de cada um deles, que tem aberto a sua casa, que tem entendido que a sua casa é um local para que possa abençoar a vida de outros. A gente já teve aqui na igreja, não foi um, nem dois, nem três, diversos irmãos que tiveram a oportunidade, às vezes, de mudar de casa, mudar de residência, e eles falavam para mim assim: pastor, eu fui ver uma casa, estou procurando uma casa nova, e pastor, eu vi, a sala era bem grande, vai dar para fazer uma célula bem grande lá. E eu falo, glória a Deus, porque quando ele foi olhar a casa, a visão dele não era somente, eu quero uma casa confortável para mim, que tenha isso, que tenha aquilo, tal. Ele olhou para a casa e olhou para ela falando assim: como é que eu vou poder usar essa casa para abençoar o reino de Deus? E eles abriam e muitos irmãos aqui tomaram a decisão de escolher casas para si, quando tiveram oportunidade de mudar, de comprar, para que tivesse condição de abrir e receber pessoas. A nossa casa e a nossa família, gente, tem que ser um instrumento de abençoar a vida de outros. E eu quero te dizer uma coisa, mano, quanto mais você abrir
abrir a tua vida, o teu coração para isso, mais você vai ser abençoado. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 13, no versículo 1, diz assim: seja constante o amor fraternal. Amor fraternal é aquele amor que nós desenvolvemos com os irmãos. E ele diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a que, sem o saber, acolheram a anjos. Olha que coisa tremenda. Ele está falando assim: quando você abre a tua casa, quando você abre a tua vida para você poder receber, para ser um instrumento de bênção na vida de outros, sem você perceber, às vezes você está recebendo anjos na tua casa. E à medida que a gente faz isso, a bênção do Senhor vem sobre nós. Depois, lá no Novo Testamento, Jesus vai enviar os seus discípulos de 2 em 2 ali para irem nas casas. E ele falou assim: olha, aquelas casas que acolherem vocês, vocês vão levar paz sobre a vida delas. E aquelas casas que não receberem, a paz vai voltar para você. Então, o acolhimento, a hospitalidade é uma característica do povo de Deus. Então, Deus quer trabalhar isso conosco. Se você ainda não tem essa revelação, leva isso para a presença do Senhor, abre o teu coração. A gente quer que mais e mais casas se abram. Fala: pastor, eu quero que a minha casa seja um local onde eu possa ser instrumento de bênção, de abençoar a vida de outros, né? Abençoar a vida de outras pessoas. E foi isso que essa mulher decide fazer. Ela era uma mulher... o texto diz que ela era uma mulher rica. Esse termo rica, na realidade, ele foi mal traduzido. Eles queriam dizer que ela era uma grande mulher, uma mulher cheia de virtudes, na realidade. E nesse dia, ela insiste que aquele profeta fosse tomar uma refeição na casa dela. Olha, eu acho interessante o termo. Ela insistiu, ela perseverou, ela falou: vem. Às vezes a gente não insiste. E o papel do profeta é interessante, porque o profeta, quando a gente vê profeta na Bíblia, profeta é aquele que tem uma mensagem de Deus para a vida do homem. Profeta é aquele que recebe uma mensagem de Deus para a vida do homem. O sacerdote é aquele que pega a mensagem do homem e leva para a presença de Deus. O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e leva para a presença do homem. Então, quando nós estamos vendo a figura de Eliseu, e nós estamos vendo essa figura dessa mulher abrindo a casa dela, a família dela, para receber um profeta, o que ela está querendo é ali receber a mensagem de Deus. Ela quer receber a direção de Deus para a vida da casa dela, para a família dela. Assim como foi dito semana passada, você tem buscado a direção de Deus para a tua casa e para a tua família? O que você tem feito? Ou você tem buscado, talvez, de formas aleatórias e em diferentes locais, e faz os teus planos e pede para Deus abençoar os teus planos? Ou você pede pela direção de Deus, a direção de Deus para o teu casamento, como nós vimos no testemunho, a direção de Deus para a educação dos teus filhos, a direção de Deus para você conduzir os teus negócios, a tua vida profissional? Você tem buscado a direção de Deus? Sabe por quê? Porque a maioria de nós, amados, às vezes a gente dissocia uma coisa. A gente vem num culto de domingo, mas a nossa casa é algo muito distante daquilo que nós vivemos no culto domingo. E essa mulher insiste para que aquele homem fosse tomar refeição na casa dela. E ele, depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição. Acho que a comida dela era gostosa, né? Porque ele falava: opa, estou passando ali, vou parar na casa dela, né? Deve ter uma comidinha. Mas acho que mais do que isso, ali havia um lugar de acolhimento. Aquela casa era um local de acolhimento. Você já foi em casas que você foi visitar e você não se sentiu bem-vindo? Você fala: vou lá e
não volto a segunda vez, né? Pessoal estranho, frio e tal. Mas essa casa era uma casa de acolhimento. Isso tem a ver com aquilo que é a visão da nossa igreja. A nossa igreja, uma das visões, um dos pontos da nossa igreja é que a nossa igreja existe para construir pontes. Construir pontes. Pontes com Deus, pontes entre as pessoas, ponte entre aqueles que não creem com aqueles que creem, ponte com aquele que está em dor, em sofrimento, com ponte com aquele que pode ser um instrumento de acolhimento. Nós existimos para construir pontes. Nós estamos ampliando a igreja, não é para ter um prédio maior e mais bonito, é para termos mais possibilidades de construir pontes, de abraçar histórias, de tocar pessoas, de tocar vidas. É para isso que nós existimos e é para isso que nós vivemos como igreja. Então, essa casa é uma casa interessante, porque aquela casa, como eu disse, nós vamos ver no texto um pouco mais para frente, eu te dei um panorama, mas é uma casa que vivia uma grande tristeza de terem passado a vida. O esposo dela já era alguém com idade e que, mesmo assim, eles não tiveram filhos. E no versículo 9, ele vai dizer assim: em vista disso, ele disse ao marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama e uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, ele poderá ocupá-lo. E um dia, quando Eliseu chegou, ele subiu ao quarto e deitou-se. Olha que coisa interessante, olha o coração dessa mulher. Mesmo no meio das lutas que ela vivia, mesmo às vezes talvez no meio da tristeza que ela vivia, ela entendia de abrir um espaço no meio da casa, abrir um espaço no meio da família, para que a presença de Deus simbolizada através do profeta pudesse estar ali presente na vida dela. Ela não faz o elementar, ela quer abrir espaço. Aquilo que a gente falou, quando a gente constrói, por exemplo, está ampliando instalações, conforme eu falei agora, nós estamos fazendo isso. Por quê? Porque nós queremos ter mais espaços para que possamos abrigar o maior número de pessoas, para que Deus se manifeste de forma poderosa, através das crianças, através dos trabalhos, de tudo que a gente faz. Mas eu quero trazer isso para o contexto da tua casa e da tua família. Qual espaço você tem aberto? Será que você tem sido alguém que realmente abre espaços? Essa mulher resolve construir mais um cômodo na casa dela. Ela resolve construir mais um local na casa dela, para que a presença da palavra de Deus estivesse ali. O que a gente tem feito na nossa vida para que a presença de Deus esteja cada vez mais presente? Qual é o lugar de proeminência da nossa casa? Eu falo que as nossas casas, a maioria delas tem um altar, né? A gente já constrói um altar grande na sala ali, né? Coloca em destaque, né? Que é uma televisão, né? Que hoje você conecta com a internet e tal. E você faz daquilo o ponto de focal, ponto central da sua casa. Eu me lembro de um irmão aqui da igreja, que eu não me lembro quem foi, mas um irmão foi visitar a casa de um outro irmão aqui na nossa igreja, e quando chegou lá, o filho dele foi mostrar a casa, e aí ele chegou e falou assim: olha, essa aqui é a nossa sala, e esse aqui é o quarto de oração do meu pai. Ele falou assim: aqui é o quarto de oração do meu pai. Aqui é onde meu pai ora, aqui é onde meu pai dobra o joelho, aqui é onde meu pai intercede. Aqui é o centro da nossa casa. Será que se os teus filhos forem apresentar a tua casa, eles vão falar: aqui é o lugar nosso de oração.
Aqui é onde a gente se reúne para orar. Aqui é onde a gente se reúne para buscar Deus. Será que tem esse espaço na tua casa? Será que tem esse espaço na tua família? Ou como a maior parte das famílias hoje, né? Cada um no seu quarto, cada um no seu canto, com um celular, com um tablet, com alguma coisa. E cada um vivendo o individualismo dos dias de hoje. Como que é? Mas o texto vai continuar e ali ele diz... um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. E ela chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que nós podemos fazer por você? Olha que coisa interessante. Eliseu se vê tão constrangido com o coração, com a hospitalidade daquela mulher, que ele fala: o que eu posso fazer por você? Porque sempre que a gente se abre, amados, sempre que a gente se abre para a gente poder se dar, ao invés só de querer receber, porque a gente vive uma sociedade de consumo, a gente quer muitas vezes receber. A gente vem para a igreja porque a gente quer receber. A gente vai para uma célula porque a gente quer receber. A gente começa uma amizade porque a gente quer receber algo daquela amizade. Mas aquela mulher, essa mulher sunamita, ela não queria receber, ela queria se dar. E quando a gente começa a dar, sabe o que acontece? A gente acaba recebendo de volta. E recebe infinitamente mais. Quando você dá do teu tempo, da tua vida, dos seus dons, dos teus talentos, sabe o que você ganha em volta? Você recebe infinitamente mais, porque a matemática de Deus é uma matemática diferente. A matemática humana, quando você dá, você fica com menos. Na matemática de Deus, quando você dá, você fica com mais. A matemática de Deus é diferente. Quando você dá a tua vida, você dá o teu tempo, você dá... Deus te devolve infinitamente mais. E ele manda dizer: você teve todo esse trabalho, o que eu posso fazer por você? Como que eu posso? O que podemos te ajudar? Você quer que eu interceda a você, ao rei, ao comandante do exército? E a resposta dessa mulher é interessante. Diante desse pedido, aquela mulher podia ter dito o seguinte: olha, você é um profeta de Deus, eu queria muito ter um filho, você não pode orar para Deus me dar um filho? Essa talvez fosse a resposta que a gente entendesse mais óbvia para essa pergunta do profeta. Eliseu era um profeta conhecido na região por seus milagres, pelas suas ações, mas a resposta dessa mulher foi algo muito interessante. Ela diz: estou bem entre a minha própria gente. Mas eu quero que você guarde essa palavra: estou bem. Essa mulher vai usar essa mesma expressão duas vezes. A gente vai ver ela mais à frente um pouquinho em um outro contexto. Mas nesse primeiro momento, a resposta dela é: estou bem. Em outras palavras, é assim: profeta, eu não preciso de nada, não. Eu estou bem. O meu maior prazer hoje não é receber algo. O meu maior prazer é poder dar, é poder servir. Sabe, amados, a postura dessa mulher é interessante. Ela tem, talvez, dois lados de uma mesma moeda, né? Por um lado, a resposta dela, estou bem, revela alguém que talvez tenha perdido a esperança. Ela já tentou tanto tempo, ela tentou tanto na sua vida, talvez ficar grávida, realizar o sonho dela de ser mãe, e ela simplesmente desistiu daquilo. E muitas vezes a gente chega num momento assim na nossa vida. A gente já tentou tanto, esperou tanto,
E aí chega um momento que a gente fala, não, tá bem, deixa assim, deixa para lá. E a gente acaba enterrando, sem querer, os nossos sonhos. A gente entra num universo de conformismo na nossa vida. E a gente começa a falar, não, tá tudo bem, vai ficar assim mesmo. Nunca vai dar certo mesmo. Não adianta eu pedir de novo, que não vai dar. A minha vida, essa situação na minha casa, na minha família, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, isso nunca vai mudar, vai ser assim mesmo. E a gente acaba caindo num conformismo. No meu ministério, na minha célula. Tem gente que começa a falar, não, mas minha célula não multiplica, mas é assim mesmo. E a gente cai num conformismo. E a resposta dessa mulher tem, de um lado, um pouco desse conformismo. Profeta, está tudo bem. Mas, por um outro lado, também tem um grau de uma mulher que, diante das situações, diante das lutas, não se tornou alguém murmurador. Né? Porque a gente tem dois extremos que a gente pode ver. Um dos extremos é a pessoa cair nesse campo, às vezes, do conformismo, mas há um outro campo que torna as pessoas murmuradoras. E o profeta podia perguntar para ela, falar assim, olha, o que eu posso fazer por você? Falar assim, você não pode fazer nada, porque minha vida é uma desgraça, porque está tudo errado. E aí a gente começa com murmuração. Você conhece pessoas assim? Que às vezes você pergunta para ela e você fica com medo da resposta, porque a resposta vem recheada de tanta murmuração, de tanta amargura, de tanta rancor. E aí a Bíblia vai nos ensinar um caminho, que não é o caminho da murmuração, mas é o caminho do lamento, que a gente vê, por exemplo, no livro de Salmos. O livro de Salmos vai nos ensinar a gente abrir o nosso coração diante das lutas que nós estamos, falar, Senhor, está doendo, está difícil, mas o Senhor, eu sei que a resposta final vem do Senhor. Não tem problema você abrir teu coração e falar das tuas dores. O que você não pode transformar é as tuas dores em murmuração. E essa mulher diz, não, eu estou bem, estou bem. E ao invés de pedir a Deus que desse algo para ela, ela decidiu oferecer para Deus aquilo que ela tinha. Eu sempre digo, amados, que a vida cristã é como um grande hospital, onde nós estamos sendo tratados por um lado, mas Deus nos ajuda a tratar de outros. Alguns já ouviram esse testemunho, mas vou repetir ele novamente. Quando eu era adolescente, eu sofri um acidente, fui para um hospital e eu estou ali no hospital internado, quebrei o braço em várias partes, estou na enfermaria com mais 8 leitos do meu lado e eu era o único do setor de ortopedia que conseguia levantar e ir no banheiro sozinho. O restante tudo precisava de ajuda. E eu, durante os dias que eu passei ali, uns 5 dias que eu passei internado na enfermaria, eu era aquele que levantava, ia pegar água para um, levantava a manivela lá da cama para o outro, ajudava a ajustar não sei o que lá. E eu era aquela pessoa que estava ali. Eu estava ferido, eu estava com um problema, eu estava com dor, mas eu estava ali e eu podia ajudar os outros naquilo que eu tinha condições de ajudar. Lembre-se disso. Você está nesse mundo não só para receber, mas para dar. Ah, pastor, mas eu estou ferido. Você está ferido, mas a tua ferida vai ser curada enquanto você ajuda a vida de outros. Abençoa a vida de outros, instrumentaliza a vida de outros. Aí a tua vida vai ser curada. Eu nunca me esqueço quando a gente fazia visitação hospitalar. Hoje é um negócio que está muito mais difícil, muito mais restrito nos hospitais, mas a gente juntava, às vezes fazia um mutirão, ia para hospitais, e quando você ia no leito dos hospitais ali e sentava e ouvia a história de cada um daqueles que estavam internados ali, você saía dali e falava assim, gente, meus problemas são tão pequenos relacionados aos problemas dessas pessoas.
E a sensação de que a gente estava ali, podendo levar uma palavra, poder abençoar, poder orar, poder louvar com eles, era algo tão tremendo. Lembre-se disso. Deus não te chamou só para você receber, mas para você ser um instrumento de abençoar a vida de outros. Aquela mulher decidiu transformar a casa dela de um lugar de murmuração em um lugar de louvor. De um lugar, em vez de um lugar de murmuração, de um local onde ela hospedava e recebia a presença dos profetas do Senhor. Qual é a decisão que a gente vai tomar sobre a nossa casa e a nossa família? Mas o texto continua, no versículo 14, diz: mais tarde Eliseu perguntou a Geazi o que nós podemos fazer por ela. E Geazi respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Volta. Chamou e veio até a porta e disse: por favor, por volta desta época, no ano que vem, você entrará aqui com um filho nos braços. Está aí? Nós estamos aí na mesma página? 15. Por volta desta época, no ano que vem, você estará aqui com um filho nos braços. E aquela mulher, ela estava num estágio de que ela tinha perdido a esperança. Talvez nós tenhamos pessoas aqui hoje que estão que nem essa mulher, que perderam a esperança. E a resposta dela, diante dessa promessa do profeta de Deus, Deus falou assim: no ano que vem você vai estar com uma criança nos teus braços. E Eliseu procurou, inclusive, ser muito palpável nisso. Não é só você vai ter um filho, mas você vai ter um filho, vai segurar ele nos teus braços. Você consegue anteceder, você consegue ver a tua imagem. E ela fala: não, meu Senhor, não me iludas. Não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Eu não tenho mais esperança. Eu não creio mais que isso pode acontecer. Ah, mas eu ouvi uma palavra, eu tive uma palavra do Senhor. Ah, mas eu não acredito mais. Eu não acredito mais que essa situação possa se reverter. Eu acredito que aqui tem um ponto final. E eu tenho falado e eu vou repetir. Aonde nós achamos que há um ponto final, Deus é especialista em colocar uma vírgula e continuar escrevendo a história. Mas essa mulher tinha desistido. Ela achava que a porção dela agora era só aquela de poder servir a outros. Às vezes, todos nós, amados, às vezes a gente acha que a gente não merece mais. A gente, às vezes, enterra os sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Ela não conseguiu crer, ela não conseguiu exercer fé, ela não deu nem um amém, um glória a Deus para a palavra do profeta. Ela falou: profeta, não me iludas, eu não quero ter uma esperança novamente. Eu já tive esperança, e esperança dói. A esperança retardada dói, a palavra vai dizer. Eu prefiro fingir que está tudo ok, do que nutrir novamente esperança no meu coração. Tem famílias que tomaram essa decisão. Preferem dizer que está tudo ok, ao invés de alimentar a esperança por aquilo que Deus está fazendo e quer fazer na sua vida. Mais versículo 17. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. E o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E o servo o pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. E ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta.
Ela não tinha pedido aquela criança, mas Deus deu a criança para ela. Agora Deus deu a criança e Deus recolhe aquela criança. Como é assim, Deus? Não era melhor então não ter tido? Não era melhor eu não ter tido a esperança? Não era melhor eu não ter tido essa experiência? Como é que acontece isso? E às vezes a gente não entende os caminhos de Deus. Às vezes a gente fala: Deus, eu fiz tudo certo. Por que me aconteceu isso? Mas os caminhos do Senhor são superiores aos seus. E ela chamou o marido e disse: eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. E a partir daqui a gente vê a postura de uma mulher, assim como foi dito, ela disse logo no primeiro versículo, no versículo 8, uma mulher rica, uma mulher cheia, forte. A gente vai ver o posicionamento de uma mulher que, diante de uma situação dessa, ela vai e deixa o filho morto ali, tranca a porta, e ela vai buscar ajuda para o único que pode nos ajudar nos momentos de desespero. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente busca ajuda aonde não, em locais ou com pessoas que não podem nos ajudar. Tem coisas que só Deus pode fazer na nossa vida. Tem coisas que só Deus pode ressuscitar em nós, na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. E ela vai e chama o marido: e eu preciso de um servo. E ele perguntou: mas por que hoje? Não é a lua nova, nem sábado. E ela respondeu: não se preocupe. A mulher, na maior frieza do mundo, fala: não se preocupe. Eu creio que no coração daquela mulher, naquele momento, havia uma convicção de que Deus que deu faria algo pela vida daquela criança. Se Deus deu a promessa, se Deus falou a promessa, Ele vai intervir. E ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. E assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele viu a distância, ele disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela se está tudo bem com você. Tudo bem com seu marido? E com o seu filho? Está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E ela respondeu a Geazi o quê? Está tudo bem. E esse está tudo bem é o mesmo está tudo bem que eu e você muitas vezes damos para as pessoas quando perguntam: e aí, está tudo bem? Né? E você responde o quê? Está tudo bem. Só que lá por dentro você está sofrendo. Lá por dentro você está com dor. Lá por dentro você está decepcionado. Lá por dentro você está frustrado. Lá por dentro teu casamento não está indo bem. A tua vida não está bem. Os teus relacionamentos não estão bem. Esse tudo bem que essa mulher dá é o mesmo tudo bem que a gente posta no Instagram. Sabe aquele tudo bem? Olha, a gente tira foto sorrindo, está tudo bem. Os dias de hoje são peritos nisso. E a gente ainda põe um filtro no Instagram. É bom porque você ainda põe um filtro. E se tua cara estiver meio abatida, o filtro vai deixar você bonito, com uma aparência radiante. Hoje até esse recurso a gente tem. Talvez aquela mulher naquela época ia postar no Instagram dela: está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Eu falei aqui, né, durante essa série, tem homens que não conseguem entender o coração das suas mulheres, mulheres que não conseguem entender o coração dos seus maridos. Porque ele às vezes nem pergunta, ou quando pergunta assim: e aí, está tudo bem? Ela fala: está tudo bem. Mas ele não vai além disso. Esse está tudo bem tem muito mais a ver com, às vezes, uma negação nossa
do que qualquer outra coisa na nossa vida. Está tudo bem? A gente mente quando a gente fala que está tudo bem. Não estava tudo bem, o filho dela tinha morrido. A gente não pode se alienar também. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela o abraçou e os seus pés, e Geazi veio para afastá-la. Quando ela vê o profeta do Senhor, ela vai, corre, se coloca aos pés dele, e Geazi quer tirá-la dali. Sabe, amado, sempre vai ter algo querendo te tirar desse local de devoção, desse local de você poder se reconhecer, de você chegar aos pés do Senhor, do profeta de Deus. E ela disse, a mulher disse para o profeta: acaso eu te pedi um filho? Versículo 28. Acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Eu não te pedi nada. Eu não te disse para não me dar falsas esperanças. Eu estava bem do jeito que eu estava. Eu estava bem, eu já estava conformada que eu não ia ter filho, mas aí você me deu uma falsa esperança, você me deu um filho. E de repente você tira esse filho. Por que você faz isso? Às vezes a gente está lidando com coisas que sequer a gente pediu. Deus, você nem devia ter me dado isso. Se era para eu perder, por que só me deu? Mas a gente não entende por que Deus está trabalhando sempre em nós e através de nós. Talvez você esteja numa situação dessa. Talvez você esteja vivendo e sofrendo por uma coisa que você nem tinha pedido e se esforçado. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não o responda. E quando ele chegar lá, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: eu juro pelo nome do Senhor e por toda a tua vida, se ficares, eu não irei. Então ele foi com ela. Aquela mulher fala assim: se a voz do Senhor não for comigo, eu não quero ir para lugar nenhum. Você já ouviu isso em outros locais da Bíblia? Moisés fala: Senhor, se o Senhor não for na minha frente, nós não vamos para lugar nenhum, porque nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua voz, nós precisamos de Ti. Só que muitas vezes a gente vai por outras vozes e não pela voz do Senhor. O próprio Eliseu, quando Elias passa o bastão para Eliseu, Elias falou assim, Eliseu fala: eu vou com você por onde você for, se você não for comigo, eu não irei. Essa mulher entende que ela precisava da voz de Deus, que ela precisava de Deus na casa, na família dela, e que só Deus podia resolver aquele problema. E Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Depois, se você conhecer, Geazi era uma pessoa que não carregava com ele a presença de Deus. Mas então Geazi voltou-se para encontrar com Eliseu. Ele disse: o menino não voltou a si. E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. E ele entrou e fechou a porta. Eu queria que você se colocasse no lugar daquela mãe por um pouco de tempo. Aquela mãe sofrendo, agonizando talvez pela vida do filho. E o profeta entra no quarto e fecha a porta. E ela fica do lado de fora. A gente fala muito de um Deus que abre portas.
Mas há situações onde Deus fecha a porta, te deixa do lado de fora, e Deus fala assim: eu estou trabalhando aqui dentro, e você vai esperar aí fora. Você vai exercer fé aí fora. Você vai crer que eu estou operando aqui dentro. Você vai crer que eu estou operando na vida do teu filho. Você vai crer que eu estou operando na vida da tua família. Você está aí fora, mas o Senhor está lá dentro. Às vezes a gente quer ter o controle das coisas. Não, eu quero estar onde meu filho está, eu quero. E Deus fala: não, você vai ficar agora do lado de fora, porque eu que estou aqui dentro, eu estou trabalhando na vida do teu filho, estou trabalhando no teu casamento, eu estou trabalhando na tua vida, eu estou trabalhando. Nós temos um Deus que trabalha no oculto. Quando você não está vendo, você já perdeu a esperança. Você tem um Deus que está trabalhando e está agindo na tua vida. Aquela mulher tinha que ficar do lado de fora, confiar naquele profeta, para que ele pudesse fazer aquilo que só Deus pode fazer. Tem coisas, amados, que não tem mais recurso. Ou você entrega na mão de Deus e fecha a porta e fala: Deus, está aí, eu vou ficar aqui só do lado de fora intercedendo, mas o Senhor resolve isso. Depois ele deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos nas mãos. E enquanto ele se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Começa um processo do Senhor. Começa um processo de Deus ali. Você já imagina quanta fé a gente precisa para ficar do lado de fora e falar assim: Espírito Santo. Do outro lado da porta, Deus fez por aquela mulher o que ninguém poderia fazer. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois ele subiu na cama, debruçou-se mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Deus está trabalhando enquanto você espera. Deus está trabalhando. Vira para quem está do teu lado e fala: Deus está trabalhando enquanto você espera. Dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir. Agradeça a Deus pelas portas abertas, mas agradeça a Deus também quando Ele fecha as portas e diz assim: deixa comigo, deixa eu resolver, deixa eu cuidar disso. E o teu papel é só descansar em mim. Tinha uma música muito antiga, né? Do Milad: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, porque somente um seria muito para ti. Agora eu perdi o restante da música. É Deus, é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. E quando ela chegou, Eliseu disse: pega o teu filho. E ela entrou. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés e, curvando-se até o chão, pegou o filho e saiu. Nessa manhã, amados, eu queria orar por você. Quero te convidar para você ficar em pé. Talvez tenham coisas que talvez você já tenha perdido a esperança. Tem coisas que você está vivendo
que Deus está falando para mim: deixa eu fechar a porta e confia em mim, deixa eu cuidar disso. Se você tem situações assim, que você precisa dessa visitação do Senhor sobre essa área, levanta a tua mão onde você está, eu quero orar com você. Vou fazer o seguinte, quero te convidar para você vir aqui na frente. Você que está lá na galeria, pode ir ali na frente também. Se tiver algum pastor que possa ir para lá também. Pastor Roberto, pode? Marcílio foi? Vem para cá, quero orar. Vem, Senhor. Tu és um Deus que abre portas, Senhor, mas Tu também és aquele que fecha portas para que nós possamos depender e confiar em Ti, Senhor. Vem, Senhor, agora. Tu conheces cada história aqui, Senhor. Tu conheces cada filho, cada sonho, cada expectativa que morreu. Mas nós sabemos que há um Deus que está agindo para o bem daqueles que o amam. Vem, Emanuel, Deus conosco, sempre perto está. Vem, 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 Deus conosco, sempre perto está. Emanuel, 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 Deus conosco.
Apocalipse, Jesus diz que Ele está à porta e Ele bate. Se você escutar e abrir, Ele entrará e ceará com você. Mas eu acho que tem momentos em que a gente precisa abrir a porta para Jesus entrar e a gente sair. A gente sair de cena. A gente deixar Jesus governar. Deixar o Senhor dominar. Eu queria nessa manhã, o tempo está avançado, mas eu queria muito nessa manhã orar. Se você está aqui hoje, você nunca entregou tua vida para Jesus Cristo. E quando eu falo entregar a tua vida, é você fazer uma oração sincera. Falar: Senhor, entra na minha vida e governa a minha vida. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu preciso que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou falho, mas eu sei que o Senhor é aquele que perdoou os meus pecados e pode me reconectar ao caminho de Deus. Se tem alguém hoje aqui que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazê-lo hoje, e eu não estou chamando para uma religião, porque religião nenhuma te conecta com Deus. O que te conecta com Deus é Jesus Cristo. Se você está hoje aqui, você nunca fez uma oração dessa e quer fazer hoje, fala: Senhor Jesus, entra na minha casa. Eu quero receber na minha casa, na minha vida, a tua presença a partir de hoje. Levanta a tua mão onde você estiver. Levanta a tua mão lá na galeria, aqui embaixo. Tem alguém lá na galeria? Tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus? Pessoal que está na galeria, dá uma olhada aí. Tem alguém que nunca entregou sua vida para Jesus e quer fazê-lo hoje? Fala: Senhor Jesus, a partir de hoje, o lugar de primazia na minha vida é tua. Tu és aquele que governa. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração? Tem? Tem aí? Ali a senhora? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ajuda ela a fazer essa oração, por favor, tá? Senhor Jesus, eu coloco a minha vida hoje na tua presença. Senhor, eu coloco tudo que sou e tudo que tenho nas tuas mãos. E a partir de hoje, tu és o meu único Senhor e o meu Salvador para todo sempre. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Amém. 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 Uou! Deus conosco. Lembre-se disso. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Deus conosco, sempre perto está. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Deus conosco, sempre perto está. Emanuel, Emanuel, Emanuel. Amém. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Vão na paz do Senhor. Pessoal da galeria, saia prioritariamente lá por cima, tá bom? Deus abençoe.